E dando continuidade à nossa campanha Feminicídio, bora mudar essa história. Nós estamos aqui com a defensora pública, doutora Rosana Leite. Doutora Rosana, seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui no programa Bora MT. Muito obrigada, parabéns por tocar nesse assunto que o enfrentamento à violência contra a mulher, para mim, é uma questão, porque precisa ser falada, precisa ser debatida, precisa ser discutida. E parabéns você por trazer tão importante questionamento para falarmos para tantas pessoas. E nós do Bora MT, juntamente com o nosso diretor-geral, aderimos a essa campanha porque entendemos que essa campanha se faz necessária aqui no Estado para que nós possamos diminuir o feminicídio à mulher mato-grossense. E dando continuidade, nós trouxemos a senhora aqui e nós queremos esclarecer para a população de Mato Grosso e o telespectador do Bora MT o que é uma medida protetiva. A medida protetiva de urgência, ela surgiu com a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, e para mim é um instrumento processual mais importante à disposição da mulher. A medida protetiva é um instrumento da mulher, ela usa pelo tempo que ela achar necessário, é dela. Então, se ela necessitar, logo no início, quando ela lavra um boletim de ocorrência ou sem lavrar um boletim de ocorrência, ela pode pedir a medida protetiva de urgência. São medidas protetivas mais utilizadas. Ela pode ser civil, pode ser criminal, mas as mais utilizadas são o afastamento daquela pessoa que está agredindo a mulher, alimentos provisórios ou provisionais, suspensão da posse ou do porte de arma. Então, são medidas que não são taxativas dentro da lei, que a mulher pode, naquele momento que ela estiver necessitando, quando ela for vítima de uma violência doméstica, ela pode pedir qualquer forma de medida civil ou criminal para assegurar os seus direitos. Antes da Lei Maria da Penha, 19 anos atrás, a Lei Maria da Penha completou 19 anos nesse ano, no dia 7 de agosto de 2025, 19 anos. Então, a mulher lavrava um boletim de ocorrência, buscava uma delegacia de polícia e voltava para casa com aquela pessoa que estava ali agredindo. E foi justamente isso que aconteceu com a própria Maria da Penha Maia Fernandes, que deu nome à lei. Ela lavrou um boletim de ocorrência e voltou para casa com o seu agressor. E hoje não mais. Hoje ela pode pedir uma medida protetiva imediatamente, sem sem nada que venha estar vinculado com a medida protetiva, nem processo criminal, nem civil, apenas a medida protetiva ou também os processos criminais e cíveis, e pedir o imediato afastamento, por exemplo, daquela pessoa que está praticando a violência contra a mulher. Porque uma violência doméstica e familiar, na violência doméstica e familiar, aquela pessoa que está sendo vítima de violência, a mulher, ela se torna uma vítima uma presa, entre aspas, muito fácil daquela pessoa que está praticando a violência. Porque aquela pessoa que pratica a violência contra ela, por ser íntima, por ser uma pessoa que conhece os passos dessa mulher, sabe onde encontrá-la. Então, a medida protetiva vem justamente para dar essa amplitude, esse amparo à mulher para que ela possa se fortalecer. Mediante tudo isso que foi dito aqui pela senhora, qual é a importância para a mulher que está sendo vítima dessas agressões de violência doméstica fazer essa protetiva? De extrema importância. É claro que no Brasil não basta gritar polícia e encontrar a polícia aos pés, mas quando se lavra uma medida protetiva, se mostra para o poder público que você está pedindo ajuda, que a mulher está pedindo ajuda, que ela quer o amparo do poder público. Então, ser assistida. Ser assistida, e é um guarda-chuva, né? São várias situações que ela necessita desse amparo, porque geralmente a violência contra a mulher acontece muito dentro dos relacionamentos íntimos e de afeto. Então, também, quando acontece uma violência contra a mulher dentro de casa, acontece um crime. Desse crime, outras situações, por exemplo, divórcio, dissolução de união, acontecem, guarda de filhos e filhas, alimentos. Então, é uma gama de situações que a mulher necessita de tomar naquele momento que ela teve que ela se entendeu como vítima e que ela buscou o poder público. Então, ela lavrando um boletim de ocorrência ou sem ele, pedindo uma medida protetiva, ela se sente amparada. Em havendo descumprimento da medida protetiva, a pessoa que
que foi intimada, foi citada para aquela medida protetiva, a pessoa que estiver agredindo, ela não pode se comunicar de qualquer forma. A mulher também não pode, não deve se comunicar com a pessoa que está praticando, que praticou a violência contra ela, por qualquer meio. Hoje nós temos uma facilidade de comunicação até pelas redes sociais. Então, a pessoa não pode se comunicar de qualquer forma com essa mulher. Em havendo essa comunicação, ela deve comunicar imediatamente à Defensoria Pública, ou ao Ministério Público, ou uma delegacia de polícia, ou o seu advogado ou advogada, para que nós possamos fazer com que essa lei, com que essa medida seja efetiva e eficaz. Temos hoje em dia o botão do pânico, a tornozeleira, a patrulha Maria da Penha, e temos a última ratio do sistema, a última razão do sistema no juridiquês, a última ratio, né? Que é a prisão daquela pessoa que está praticando a violência contra essa mulher. Então, se ela estiver com uma medida protetiva, estiver sendo vítima de um crime, na hora que ela ligar para o CIOSP, olha, eu estou sendo vítima de um crime, eu tenho medida protetiva, o CIOSP já vai olhar aquele caso de uma forma diferente. Está havendo, então, algo bastante grave com essa mulher. Doutora Rosana Leite, qual é de fato o momento que a mulher tem que identificar que é a hora dela fazer essa medida protetiva? Porque muitas têm dúvida. Sim. Será que é o momento? Tem uma incógnita na cabeça dela. Isso ainda é um desafio para nós. Por que é um desafio? Quando a mulher se reconhece como vítima. Muitas mulheres, por conta dessa naturalização do que é a violência, por conta deste mundo patriarcal que nós vivemos, que é alimentado pelo machismo estrutural, pela cultura do estupro, muitas mulheres não se enxergam como vítimas, por exemplo, quando elas são vítimas de uma violência psicológica. Quando acontece dentro do ambiente doméstico familiar um empurrão, quer dizer, muitas delas viram isso dentro do núcleo familiar e não se enxergam como vítima. Mas os feminicídios, eles acontecem justamente depois de crimes, entre aspas, menores cometidos contra essas mulheres. Então, quando ela se enxergar como vítima, é muito importante que ela já busque o poder público. Se ela tiver dúvida, ela pode buscar a Defensoria Pública para orientação, mesmo antes de lavrar um boletim de ocorrência. Mas ela se enxergando como vítima, tendo vontade de sair daquela situação, sentindo temor daquela pessoa que está praticando a violência, ela deve lavrar um boletim de ocorrência e pedir uma medida protetiva, ou, se não quiser lavrar um boletim de ocorrência, pelo menos pedir a medida protetiva de urgência de afastamento da pessoa que está praticando a violência. A senhora mesmo mencionou, a senhora coordena um núcleo de defesa da mulher dentro da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Quais os serviços que são prestados para esta mulher que necessita desse amparo através dessa rede, a disponibilidade das mulheres que têm essa defensoria? O Núcleo de Defesa das Mulheres, o NUDEM, é um núcleo que foi muito bem recepcionado pela sociedade, isso nacionalmente. Nós fizemos questão na Defensoria Pública de massificar esse nome. Então, existem NUDEMs em todos os estados e realmente com esse nome, NUDEM, para garantir a historicidade das mulheres, para que elas se enxerguem protegidas naquele lugar. Olha, se eu chegar em São Paulo, eu tenho um NUDEM, sim, você tem um NUDEM. Se eu chegar em Mato Grosso do Sul, eu tenho... Em qualquer lugar, nós teremos NUDEMs com esse nome, justamente para que as mulheres sejam recepcionadas. E nós fizemos um plus com o NUDEM. Esses núcleos, eles atuam em toda e qualquer violência, preconceito e discriminação contra as mulheres. É claro que a violência doméstica e familiar é a que mais aporta no NUDEM. Questão de mais ou menos 90% dos casos que nós temos no NUDEM são de violência doméstica e familiar. Mas nós atendemos também orientações em toda e qualquer situação que a mulher tenha sido vítima dentro ou fora de casa. Nós somos vítimas de muitos crimes, não só de violência doméstica e familiar, de muitos delitos, de muitos crimes contra a dignidade sexual. Somos também as maiores vítimas dos crimes, por exemplo, contra o patrimônio. É claro que os crimes contra o patrimônio não estão lá no NUDEM, não são de responsabilidade do NUDEM atender essa mulher, mas atendemos a toda e qualquer situação de violência, preconceito e discriminação contra as mulheres que envolva a violência de gênero. Perfeito. Doutora Rosana, qual a importância de campanhas como essa que o BOR-MT está encampando em prol do feminicídio? Qual a importância disso? A importância imensa. Nós temos dentro da Lei Maria da Penha, no artigo 8º, algumas políticas públicas
importantes para a divulgação da Lei Maria da Penha. Aqui vocês estão cumprindo com o artigo 8º da Lei Maria da Penha, quando vocês estão encampando, fomentando o debate, falando sobre o enfrentamento à violência de gênero, informando a sociedade. A sociedade é muito carente de informação. Nós tivemos, por exemplo, em 2019, quando a Lei Maria da Penha completou 13 anos, o Data Senado fez uma pesquisa, entrevistou mulheres que são vítimas, que eram vítimas de violência doméstica, mas decidiram não buscar o poder público, e perguntou a essas mulheres: por que você não buscou o poder público? 79% das mulheres responderam por temor que a agressão se tornasse ainda maior. Veja, elas não confiam na efetividade da norma, na efetividade da lei, porque não conhecem. E aí vem o IPEA e me faz outra pesquisa, conversando com a sociedade em geral. Você conhece ou já ouviu falar na Lei Maria da Penha? Cerca de 97% da sociedade diz que sim. Então, nós temos duas pesquisas. Realmente, a Lei Maria da Penha é muito falada. É uma das leis mais faladas no país, mais conhecidas, que faz aniversário, que todo mundo comemora, que é divulgada, mas não há um entendimento ainda do que é essa lei, do benefício, do amparo, da proteção que essa lei traz às mulheres. Então, quando nós temos campanhas, tal como essa que vocês estão fazendo, é um serviço de extrema importância para a sociedade, porque a informação hoje em dia é algo muito valioso, ainda mais em um estado extremamente patriarcal e que, infelizmente, vem liderando o ranking do feminicídio. Isso é algo muito triste para nós por 2 anos. Doutora Rosana Leite, defensora pública, coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Bora MT. É um prazer tê-la aqui. E as suas considerações finais. Que honra, muito obrigada. Eu é que agradeço. Eu sempre deixo um recadinho ao final, quando eu tenho uma oportunidade maravilhosa como essa. Eu tenho um desafio, acho que nós temos hoje um desafio muito grande para a sociedade, que a sociedade dê crédito à palavra das mulheres. Nós não precisamos mais de vídeos mostrando as violências, de áudios mostrando as violências, externando que nós, mulheres, de fato, somos vítimas de muitas violências. Mas precisamos sim que a sociedade dê crédito à palavra das mulheres. Quando se fala que uma mulher sofreu violência, nós não precisamos ter dúvida de que ela, de fato, vem sendo agredida de alguma forma. Agradeço muito, muito obrigada. Doutora Rosana Leite, nós que agradecemos, muito obrigado a sua participação.